sua Bíblia, por gentileza, capítulo 4 do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos encerrar nossa série de mensagens sobre o que a Bíblia fala, né? Sobre o que a Bíblia fala, sobre o que achamos nas Escrituras, que está relacionado, está ligado aos problemas que o Setembro Amarelo suscita, né? Traz à tona. Então nós, desde o primeiro domingo do mês, nós temos visto os problemas emocionais, problemas psicológicos, né? Esses problemas que nós enfrentamos, não são novidade, sabe? O pessoal costuma olhar para algumas questões que se destacam no nosso tempo, né? E tomar aquilo para si como se fosse uma exclusividade do seu próprio tempo. Mas Salomão disse que nada é novo debaixo do sol. Tudo se repete. Desde que Adão caiu é a mesma porcaria, mesma droga, né? Deus amaldiçoou a criação, mas providenciou um Redentor. Então, isso é cosmovisão, você precisa olhar dessa perspectiva, de que desde que Adão caiu tudo ficou ruim, e o que a gente identifica de ruim hoje sempre existiu. Sempre existiu. E os problemas, as disfunções emocionais, psicológicas, elas não são diferentes, né? E aí a Bíblia, consequentemente, acaba nos mostrando situações onde isso fica claro para nós. No primeiro domingo aqui, nós falamos especificamente, né, a mensagem apontou para a causa primária dos problemas emocionais, psiquiátricos, enfim, de modo geral. E nós vimos que o problema está no corpo do homem. Corpo que esse próprio contexto aqui, um pouco mais acima, no capítulo 3, chama de corpo da humilhação. Sabe? Corpo afetado pela queda, que pega resfriado e também fica depressivo. Nós vimos isso na segunda semana. Na terceira semana, na segunda semana, nós vimos um salmista recitar toda uma oração, todo um salmo, mostrando a partir da sua fala sintomas diversos por causa do seu estado de profunda agonia, profundo desespero e profundo sofrimento. E nós vimos que esse salmista entende que a ideia de que Deus não muda, é soberano, é poderoso, é o mesmo, colocou os fundamentos da terra, ou seja, criou todas as coisas, deve trazer para ele esperança em meio a todo esse sofrimento e dor. Na terceira semana nós vimos o caso de um grande profeta de Deus, uma vez que o nosso desejo era deixar bem claro, né, que esse desespero que às vezes toma conta do nosso ser, não necessariamente fala de falta de espiritualidade, né? Jeremias era um profeta, mas por causa da pressão que o cercava, ele ficou depressivo e falou: eu nem sei porque que eu estou vivendo, nem sei porque que eu saí da barriga da minha mãe, eu preferia não ter saído da barriga da minha mãe, preferia ter morrido, né? E hoje nós vamos concluir falando sobre a recomendação bíblica para nós superarmos a ansiedade. Amém? O que a Bíblia fala? De maneira explícita, muito claro. O que eu devo fazer para superar a ansiedade, né? E eu queria já antecipar isso aqui. Eu vou falar disso no final, mas eu queria antecipar isso aqui. Se você está fazendo uma análise de tudo que está sendo falado aqui o mês todo, né? Você já deve ter percebido em que caminho eu estou caminhando, para onde eu estou indo, né? Sabe por quê? Principalmente quem me conhece de perto, né? Quem me conhece de perto sabe que eu não sou um cara que espiritualiza tudo e bitolado. Longe disso. Eu afirmo aqui sem medo de errar que o principal meio de Deus agir soberanamente é o meio natural. Amém? Deus cura dores de cabeça muito mais com aspirina do que com oração. E às vezes oração não cura dor de cabeça, e a aspirina sim. Né? Às vezes, as pessoas estão pensando que Deus vai fazer um câncer sumir num estalo de dedos, mas a maioria dos cânceres são curados com cirurgia. E isso glorifica a Deus. Amém? Então, Deus é glorificado nas medicações. Deus é glorificado nas cirurgias.
Deus é glorificado nas terapias, nas sessões com o psicólogo, Deus é glorificado em tudo isso. E tudo isso são meios naturais pelos quais Deus opera, Deus trabalha soberanamente. Amém? Só que a gente tem uma tendência perniciosa de ficar indo de extremo a extremo. A gente sempre sai daqui para ir para lá, a gente sempre sai de lá para vir para cá, é difícil parar aqui. Isso fala da desordenação de quem somos a partir da queda. Gente, é isso. Né? E aí, por muito tempo se espiritualizou a ideia dos problemas emocionais, psicológicos, psiquiátricos, se espiritualizou isso, né? E aí o que a gente faz? Tem que puxar a corda para cá para a gente entender, não, cara. A Bíblia explica isso, a Bíblia mostra que nós fomos afetados pela queda, que do mesmo jeito que as doenças que a gente julga serem doenças comuns, afetam o nosso corpo, os problemas emocionais também. Então, do mesmo jeito que o ortopedista cuida do joelho, o psicólogo, o psiquiatra, as pessoas que trabalham, sabe, com isso, eles são usados por Deus para tratar essas questões. E aí a gente está puxando a corda, querendo mostrar que Deus é glorificado no natural também, querendo mostrar que Deus também age por meio dessas coisas, na verdade, principalmente age por meio de meios naturais. Está puxando a corda para mostrar. E aí, sabe o que a gente faz? A gente fica com o psicólogo, a gente fica com o psiquiatra, a gente fica com os remédios e a gente esquece de Deus. A gente abandona a ideia de que nós somos dependentes do Senhor. De que todos os recursos naturais são ferramentas pelas quais Deus trabalha e é glorificado. E aí, se tudo que nós usamos para cuidar da nossa vida são ferramentas de Deus, por que não ir diretamente ao próprio Deus? Porque antes de pensar em qualquer meio natural de resolução de problemas, a gente não se coloca na presença do Senhor. Essa semana, sexta, né, Rafa? A gente estava junto, estava conversando com o Rafa, batendo um papo, trocando ideia, e eu disse para ele o seguinte: muitos são os propósitos da fraqueza humana, muitos são. As fraquezas que nós temos, não me importa quais sejam. Você pode estar duro, você pode estar na prova sem namorar ninguém, você pode estar depressivo e ansioso. Tudo isso faz parte de um pacote gigantesco, né? E tudo isso tem propósitos específicos, mas o maior de todos os propósitos para as fraquezas humanas é curvar o homem diante do seu Criador. É colocar o homem de joelho na presença de quem o criou. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, acho que é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11 ou 12, se eu não me engano. Acho que 12, onde ele fala das visões que ele teve e dentro do contexto você percebe que Paulo tinha problema com orgulho e soberba. Paulo tinha esse problema, né? Ele diz que ele teve visões que não é lícito o homem dizer, ele viu coisas extraordinárias. E por causa dessas visões, para que ele não se ensoberbecesse por elas, e aqui deixa claro que ele tinha problema com orgulho e soberba. Sabendo disso, Deus lhe coloca um espinho na carne. E a gente não sabe o que é o espinho. O pessoal deduz, né? O pessoal fala um monte de coisa. Há quem diga que é doença, há quem diga que seja problemas de moralidade sexual, há quem diga que seja um monte de coisa. O pessoal vai especulando. Não importa qual era o espinho. O importante é que ele está dentro desse pacote de fraqueza. Você entende isso? Quando a gente olha para a questão de maneira genérica, a gente vê que não é diferente dos problemas que você tem. Não sei qual é, mas está dentro de um pacote só. E aí o que Paulo faz? Ele vai diante de Deus e ora 3 vezes. E agora eu quero te entristecer. Ele ora 3 vezes e Deus não resolve o problema. Deus não tira o espinho da carne. Ele simplesmente diz: Paulo, a minha graça te basta. Eu quero falar sobre isso essa manhã. No capítulo 4, no versículo 2, diz o seguinte: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, e peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor.
outra vez digo, alegrem-se, tema central da carta, né? Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente, fala do homem interior de modo geral. Ele não está separando uma coisa da outra. Ele usa duas palavras para falar da mesma coisa, do homem interior. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele segue. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. E o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim e suponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Amém? A gente pode usar a mesma introdução da primeira mensagem, que foi dentro desse contexto onde nós falamos, né? Nós falamos no capítulo 3, do versículo 17 ao capítulo 4, versículo 1, e nós vimos na primeira semana que essa aqui é uma daquelas cartas conhecidas como as cartas da prisão. O apóstolo Paulo está preso em Roma e ele escreveu algumas cartas, né? Colossenses, Filipenses, Filemão e Efésios, né? Ali, e no caso de Filipenses em especial, ele recebe uma comitiva dessa igreja, para você lembrar aqui comigo, recebe uma comitiva dessa igreja. Dentro dessa comitiva tinha um homem chamado Epafrodito, que a igreja em Filipos enviou para Roma para auxiliar, para cuidar, para ajudar o apóstolo Paulo enquanto este estava preso, e também junto com esse Epafrodito e essa comitiva uma oferta, tá? Nessa primeira prisão do apóstolo Paulo morava de aluguel, ele podia pagar uma casa e ficar em prisão domiciliar, então ele precisava de dinheiro para custear isso. E aí essa igreja, sabendo disso, manda uma oferta para lá para auxiliar o apóstolo, mas quando eles chegam lá, esse homem chamado Epafrodito fica doente, quase que morreu, quase que veio a óbito. E aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele manda Epafrodito de volta para Filipos e aproveita para escrever essa carta. Ao escrever essa carta, ele fala sobre diversos assuntos, sobretudo a gratidão dele pelo auxílio desses irmãos, pelas ofertas que eles haviam enviado. Ele fala sobre o orgulho que ele tinha, né, da igreja em Filipos crescer, desenvolver, a fé desses irmãos, que era uma fé sólida e consistente. Aí ele já aproveita para falar sobre uns outros pontos, que era o desenvolvimento da fé daqueles irmãos, que eles precisavam desenvolver a salvação deles, que eles precisavam ter unidade. Uma das coisas que Paulo bate muito forte na carta era a unidade entre aqueles irmãos. Uma outra coisa importante que ele trata também eram os falsos mestres que já assombravam a igreja. E quando ele chega aqui nesse versículo 2 do capítulo 4, onde nós lemos, ele entra nos últimos avisos, nas últimas orientações para aquela igreja. Amém? E nessas últimas orientações, ele começa especificamente falando sobre um problema de divisão entre duas mulheres extremamente importantes e influentes, proeminentes na igreja daquela época. Ele começa o versículo 2 dizendo, peço, né, numa outra versão aparece rogo, tá? Isso fica até, se a gente usar a palavra rogo, fica um pouco mais claro o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E me permita dizer a vocês, ele poderia mandar. Amém? Mesma coisa que ele escreve para Filemão. Cara, não vou mandar não, vou pedir. Pedir para que você faça isso. Mas ele poderia mandar. Sendo uma autoridade sobre a igreja, ele poderia dizer, para com essa confusão aí, né? Mas ele prefere apelar para o fato de que ele está falando com crente. Com gente convertida, coração regenerado, transformado. E ele prefere fazer um rogo, fazer um apelo. Ele apela. Gente,
por favor, eu rogo a vocês. Ele cita os nomes lindos assim para colocar nas crianças, né? Evódia e Sintique. Meu Jesus amado. Né? Peço a Evódia e peço a Sintique. Rogo as duas que no Senhor, não é em mim, e não em si próprios, porque de vocês não há condição, né? Mas no Senhor, no Cristo que vocês servem, no Cristo que salvou a vida de vocês, no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. E eu já falei sobre isso aqui, porque toda vez que a Bíblia fala sobre unidade, Paulo coloca nesses termos aqui, sabe? Que a gente deve concordar no nosso pensamento. Mas isso não fala do fato de você gostar das mesmas cores que eu. Isso não fala do fato de nós pensarmos que a luz tinha que ser amarela ou branca, que a parede tinha que ser preta ou rosa. Sei lá, não é disso que o apóstolo está falando. Mas o apóstolo fala daquilo que está ligado ao nosso serviço quanto igreja e corpo de Cristo. A grande questão é a seguinte: o que está determinado pelas Escrituras? Para onde que nós devemos caminhar segundo as Escrituras? Como que o Evangelho vai avançar? O reino de Deus vai progredir? Como que a gente vai adiante? A partir de quê? É isso que deve conectar os nossos pensamentos. Isso que deve nos unir, isso que deve nos juntar. Aquilo que é central na nossa fé, aquilo que é relevante para a nossa caminhada, para o nosso desenvolvimento, para o progresso da igreja. Então é isso. Eu quero que vocês abandonem as diferenças de vocês, pensem de maneira concorde para que a igreja cresça, para que a igreja ganhe, para que a igreja avance, para que a igreja seja abençoada. É isso que ele tem em mente. E aí no versículo 3 ele faz um apelo, e eu acho isso aqui muito legal. Ele diz o seguinte: e peço também a você, fiel companheiro. Esse fiel companheiro aqui, companheiro de julgo, né, a palavra grega que aparece no texto aqui é um nome próprio, é um nome sísigo, é um nome próprio aqui. Aí as pessoas não sabem dizer se o que o apóstolo Paulo está fazendo é o uso dessa palavra para se referir a uma pessoa, ou se na tradução alguém errou. Se ele estava falando diretamente com esse cara, esse tal de sísigo. E é o que parece ser. Parece que Paulo está falando a um presbítero, um líder na igreja em Filipos. Isso aqui é muito legal, né? Por quê? Porque a partir desse momento ele vai falar, ele apela para esse homem, fiel companheiro de julgo, né, o sísigo, e ele diz: eu peço a você que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores, meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ele diz um monte de coisa aqui nesse versículo. Um monte de coisa. Primeira coisa que eu quero destacar: essas mulheres aqui participaram de maneira ativa no ministério do apóstolo Paulo. Sabe? É muito provavelmente que essas mulheres aqui faziam parte daquele grupo de mulheres que o apóstolo Paulo encontrou quando chegou em Filipos, no capítulo 16 de Atos. Ele chega lá, encontra um grupo de mulheres na beira do rio orando, ele evangeliza aquelas mulheres, a casa de uma daquelas mulheres passa a ser a base missionária do apóstolo Paulo, e desse grupo de mulheres, com certeza saíram essas mulheres aqui, que cooperaram muito, trabalharam muito, serviram muito no ministério do apóstolo, né? O que ele está falando em primeiro lugar? Tem vez para mulher no ministério. As mulheres podem servir. Elas são de grande utilidade para o avanço do reino de Deus. Ele diz aqui, ele mostra de maneira muito clara, e isso aqui é importante, quando a gente cita o nome de alguém, o apóstolo Paulo cita o nome de alguém, é porque essa pessoa era relevante. Todo mundo conhecia, todo mundo sabia quem era, né? Então ele está mostrando que ele está falando de duas mulheres que se destacavam na igreja, amém? Você está entendendo isso aqui? Só que quando ele vai pedir para resolver o problema, ele pede um homem. Ele vai para esse companheiro fiel de julgo. Por quê? Porque essas mulheres eram importantes, mas não governavam a igreja. Então elas servem muito bem, são uma bênção para a igreja, auxiliam no ministério, mas é um homem que ele chama de companheiro de julgo ou sísigo, que precisa intervir e dizer: gente, está errado. O comportamento na igreja de Deus não é esse. Então fica muito claro aqui, a gente consegue num versículo só matar um monte de coisa. A gente consegue entender que as mulheres têm uma importância muito grande no ministério. Que sem as mulheres a gente não vai conseguir levar a obra de Deus a lugar nenhum. Mas que ao mesmo tempo
Precisa-se de uma liderança masculina para conduzir tanto família quanto igreja. É o que a Bíblia ensina. Não existe pastora. É simples assim. Não existe pastora. Existem mulheres que fazem o seu papel desde o início da criação, auxiliam. Isso é um papel distinto, isso não é menosprezo, não é demérito, não é sobreposição. São papéis que se complementam. Um governa e o outro auxilia aquele que governa. E é o que ele coloca aqui. Essas duas mulheres muito importantes trabalharam muito bem, serviram muito bem no ministério. Entra aí no meio e resolve esse problema, porque é homem que tem que resolver, é homem que tem que governar, é homem que tem que tocar igreja e família. Então ele diz isso, que essas mulheres serviram na igreja, serviram no ministério e agora elas estão divididas. E aqui a gente vai precisar prestar atenção, porque é isso que dá sentido para o restante do texto. É esse contexto que vai dar para a gente base para pensarmos o que o apóstolo Paulo vai falar adiante, né? Não há desconexão entre o que a gente falou agora e onde a gente vai entrar. Quando o apóstolo Paulo vai falar de ansiedade lá, no versículo 6, muito provavelmente essa ansiedade na igreja, nos irmãos, ou nessas duas mulheres aqui, estava sendo gerada por causa da divisão que havia entre elas, por causa dos problemas que havia entre elas, por causa das diferenças que elas não conseguiam superar. E agora um caso, né, um quadro de ansiedade surgiu no meio da igreja. E aí a gente não sabe o porquê que eles estão ansiosos, se é para resolver o problema, se é porque a igreja está sendo prejudicada, se é porque a igreja está sendo dividida por causa daquelas irmãs. Não sei qual é o caso, aqui eu não posso precisar isso. Mas há ansiedade no meio da igreja por causa disso aqui. O apóstolo Paulo continua, e ele diz no versículo 4, o tema da carta, central da carta, né? Ele exorta os irmãos a alegrarem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrem-se. Ele faz uma ponte e ele diz o seguinte no versículo 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Essa palavra moderação aqui, a palavra grega, moderação que aparece no texto, ela fala, a ideia dela, né, é a ideia de alguém que é amável, gentil, mas mais do que isso, é alguém que é perdoador. É alguém que não insiste em seus direitos. Amém? Está vendo como é que o texto está conectado? Nós estamos falando no início do texto de duas mulheres que estão divididas e a gente não sabe por quê, de duas mulheres que têm diferenças que precisam ser acertadas. O apóstolo Paulo pede um governante da igreja para entrar e intervir. Depois ele traz à tona novamente o tema da carta. Gente, se alegrem no Senhor. E aí ele retoma a ideia que permeia o caso entre as duas mulheres. Que a moderação de vocês seja conhecida de todos. Ou seja, capacidade de amar, de perdoar, de ser gentil e de abrir mão dos seus direitos. O único jeito de perdoar é não querer ter razão. Não tem outro jeito. Tem outro jeito. Se você insistir em ter razão, reivindicar a razão, o único nessa terra que perdoou tendo razão foi o Cristo. Para quê? Para que você que é sem razão não tenha problema com isso. Se o Cristo que era santo, puro, inocente, dono de todo o poder, de toda a razão, de toda a verdade, seja sempre Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, se ele que tinha razão perdoou, por que você fica fazendo questão da sua razão? Não faz sentido. Sabe? Porque se você reivindicar a razão, você também deve ao outro. Então bota, sabe, fecha a conta aí e perdoa, abre mão dos seus direitos. E ele está dizendo isso para essas mulheres, para esse povo aqui que está sendo influenciado por essas duas figuras importantes da igreja, que isso que é o pior, irmãos. Quando duas figuras importantes na igreja têm diferenças que não conseguem ser resolvidas, aí é onde a gente vê o nascimento do partidarismo. Eu sou de Síntico e eu sou de Evódia. Lembra em Corinto como é que funcionava? Sou de Pedro, sou de Paulo. É aí que começa essa desgraça de partidarismo na igreja, de um ser daquele e outro ser desse. E Paulo está falando, cara, que a capacidade de desistir dos direitos,
a capacidade de perdoar, de ser gentil, de ser amável, que ele chama aqui de moderação, de vocês seja conhecida por todos. E ele fecha dizendo, perto está o Senhor. Isso aqui é motivação de sobra para a gente perdoar. O Senhor está perto, amém? E o que ele quer dizer com isso? Ele pode estar querendo dizer duas coisas distintas ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou o Senhor está perto porque habita em nós, ou a vinda de Cristo está perto. É isso que ele está falando. Não importa se é uma coisa ou outra, ou se é as duas. O fato é que se Cristo está perto de nós, seja pela sua vinda ou seja pela sua habitação, nós somos obrigados a perdoar e resolver as nossas diferenças em amor. Evódia, Cinti, que vocês são obrigadas a deixar isso tudo para lá, abrir mão do direito de vocês, para que a igreja não seja prejudicada. Vocês estão provocando ansiedade nos irmãos. Vocês estão trazendo problema para a igreja. E aí ele diz no versículo 6, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Não fiquem ansiosos com nada. Ele vai falar sobre esse tema que a gente está abordando desde o início. Vocês não devem ficar ansiosos com nada. Mas, a palavra mais aqui faz a contraposição, né? O contraste. Mas, ao invés de ficar ansiosos, ele diz o seguinte, em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica e pelas ações de graça. Agora olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Ansiedade é mais do que uma disfunção emocional. Ela é mais do que uma questão psicológica. A Bíblia apresenta a ansiedade como idolatria. A ansiedade é a idolatria. Todas as vezes que nós nos colocamos ansiosos diante de Deus, nós estamos dizendo que as coisas não estão do jeito que nós queríamos. Nós estamos dizendo que as coisas deveriam ser do jeito que a gente pensa que elas deveriam ser. Em outras palavras, nós estamos dizendo que nós queríamos ter o controle daquilo que está fora do nosso controle. Você quer se colocar no lugar de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro. Põe para a gente, por favor, Gabriel, Mateus capítulo 6, versículo 24, por gentileza. 6:24 de Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores. Do que ele está falando aqui? Idolar? Ele está falando de idolatria aqui, sim ou não? O assunto aqui é idolatria? Ele está falando de idolatria. Ninguém pode servir a dois, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Segura aí, Gabriel. Qual é a ideia aqui? A ideia, dentro do contexto do capítulo 6, é que a ansiedade do povo é em virtude de querer. Eles depositavam a esperança deles, o conceito de estabilidade deles estava no fato de ter. Se eu tenho, está tranquilo. Se eu não tenho, eu me desespero. Então, ele está dizendo isso. Se é o dinheiro que traz estabilidade emocional para vocês, é ele que é o vosso Deus. Ele é o Deus de vocês. E ele diz de maneira muito clara, vocês não podem servir a dois senhores. Aqui nós poderíamos substituir o dinheiro e colocar qualquer outra coisa no lugar. Qualquer outra coisa. Tudo que seja capaz de gerar, de provocar ansiedade no homem, pode estar no lugar do dinheiro aqui. E aí ele está dizendo, você não pode servir duas coisas. Amém? 25 para a gente, Gabriel. Olha como é que começa o versículo. Portanto, né, na minha versão diz, por isso. Essa palavra, portanto, ou a expressão por isso, está ligando um texto ao outro. Então ele diz, vocês não podem servir a dois senhores, quem ama um despreza o outro e tudo mais. Ele está falando de idolatria, e aí ele diz, por isso, ou seja, por vocês não poderem servir a dois senhores,
Portanto, já que vocês não podem servir a dois senhores, não andem ansiosos. A versão NVI diz não se preocupem com sua própria vida. Mas o texto lá a Ara, né? É a Ara? É a Ara. É a Ara, eu acho. É a Ara. Diz não andem ansiosos pela vida de vocês. Então o cara que cai em ansiedade é o cara que parou de confiar no Senhor. Parou de olhar para Cristo como sua rocha firme e inabalável. Deixou de ter em mente o fato que não pode nem respirar, que dirá resolver seus problemas. Sabe? A gente tem dentro, isso vem de nós, isso vem da nossa natureza caída, perversa, corrupta. A mania de colocar Deus de lado, escanteio, quando se trata de coisas que a gente acha que precisa resolver da maneira que a gente acha que precisa resolver. É o nosso modo, né? As coisas vão caminhando e quando elas caminham de acordo com a nossa vontade, Deus é soberano e Deus está no controle. Diga amém. Quando a coisa começa a sair da trilha que nós achamos conveniente, o que está acontecendo, Deus? A mesma coisa, ele continua no controle. E você e eu, nós ficamos ansiosos, preocupados em demasia, justamente por isso, porque a gente não quer que as coisas andem do jeito que Deus às vezes permite. Você quer sempre do seu, é onde a idolatria se configura, você é o seu próprio Deus. Você é o seu próprio Deus. Você quer as coisas do seu jeito, você quer que as coisas caminhem da sua forma. Quando você faz uma leitura do cenário que está diante de você e você reprova o cenário, você diz que as coisas não deveriam ser assim. Aí se você diz que as coisas não deveriam ser do jeito que Deus está conduzindo, você está falando que Deus é um Deus muito fraco para governar a sua vida, que você governaria melhor. Quando você diz que a coisa, estando no controle de Deus, deveria ser de outro jeito, você está dizendo o que um amigo meu falou um dia para mim. Se eu fosse Deus, não deixava minha mãe sofrer tanto. Um amigo meu falou para mim, eu acho que minha mãe não merece sofrer como sofre. E se eu fosse Deus, eu não deixava ela sofrer. Eu falei, só você se candidatar. De repente, né, você ganha aí a presidência do universo e muda toda a história. Então, ansiedade é isso. Ansiedade é estar preocupado em demasia com uma vida que está seguindo o seu curso segundo a vontade de alguém que não perde controle de nada, do Deus soberano. Quando você está ansioso, você está desprezando o Deus que cuida de todas as coisas. Você está dizendo sem palavras, eu não confio no Senhor, hein? Isso aqui vai dar problema isso aqui, hein? Vai quebrar, hein? Você está dizendo isso quando você fica ansioso. Quando nós estamos ansiosos. E aí, nesse texto que nós estamos explorando, Paulo dá o contraponto disso. Ao invés de ficar desesperado em face das coisas que não ocorrem do jeito que a gente quer, que saem do nosso mundo particular, do nosso próprio reino, do nosso próprio governo, quando as coisas não estão controladas por nós, né? A gente entra em desespero, entra em agonia profunda, fica ansioso, mas o apóstolo Paulo está dizendo, ao invés de vocês ficarem ansiosos, em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e pelas ações de graça. O contraponto, irmão, da ansiedade, da preocupação demasiada, do desespero, é a confiança no Senhor. Só tem um remédio para a ansiedade: confiar no Deus que te formou no ventre da sua mãe. E o gesto mais claro sobre confiança não é outro senão a oração. E é por isso que a gente ora tão pouco. Nós somos idólatras. Nós queremos governar nossa vida ao nosso próprio modo, e é por isso que a gente nem consulta a Deus no que devemos fazer ou deixar de fazer.
Por isso que a gente compra sem orar, a gente se relaciona sem orar, a gente entra sem orar, a gente sai sem orar, a gente faz sem buscar conselho no Senhor. É por isso que a gente não ora. Irmão, entenda o que eu vou te dizer. Quando você não ora e você consegue viver um mês inteiro sem orar, sabe o que você disse? Eu vivi um mês por conta própria, eu sou sinistro mesmo. É isso que você está dizendo. Quando você não vai a Deus em dependência, porque orar é demonstrar dependência, você está falando, Deus, nem precisa se meter na minha vida, eu sou o cara mesmo. Mas quando o mar da vida se agita e o barco balança, a gente grita, né? Socorre a gente aqui, senão a gente vai perecer. Mas você não é o velejador? Você não era o governante da sua própria vida? Você não era o dono do leme? Você não sabia o que estava fazendo? Você não sabia com quem casar? Não sabia o que comprar? Não sabia onde investir? Não sabia o que fazer? Me perguntou nada. Vive como um ateu prático. Vive como se eu nunca existisse. Agora quer vir aqui. Eu que sou ruim estou falando assim. Deus não fala assim, não. Sou eu. Porque tá vendo? Se eu fosse Deus, eu ia matar um montão. Né? Esse amigo meu não podia ser Deus, porque eu sou mau, esse é o meu coração. Porque é isso que Deus vê diante de si, um monte de ingrato, mas Ele é bom, perdoador, misericordioso, nos abraça, nos acolhe e ainda nos atende. Sabe? Você precisa entender, o fato de você não acessar o trono da graça de Deus, o fato de você não entrar na sala do trono, não faz que essa porta seja fechada, ela continua aberta. Porque ela não foi aberta com a chave humana, ela foi aberta no corpo de Cristo. O escritor aos Hebreus diz que ele abriu no seu próprio corpo um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos entrar e estar diante do trono da graça de Deus. O que a Bíblia recomenda nos momentos de ansiedade? Vai para lá. Vai para os pés do Senhor. Vai orar. Ele diz aqui, com pedidos, com súplicas, com ações de graça. Vai pedir. Um pouco mais do que pedir, vai suplicar, mas nunca deixe de ser grato, porque quem ouve sua oração responde, atende. Às vezes, não tira o espinho da carne, mas sempre vai dizer, minha graça te basta. Minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vai orar, irmão. Vai diante de Deus. Ele é a fonte do conhecimento do psicólogo. Ele é a fonte de conhecimento do psiquiatra. Ele deu capacidade aos farmacêuticos. Ele, assentado no trono de glória, governando todas as coisas, inclusive o destino da sua vida. Você não está ao léu. Eu disse isso na semana passada e torno a dizer. Nossas vidas, irmãos, não são, não sei, né? A sua vida, a minha vida, não é um barquinho de papel no mar revolto. A nossa vida é um barquinho de papel no mar revolto, mas com Cristo dentro. E Ele não permite que as ondas afundem num barquinho de papel. Não permite. Se Ele disser para o vento, eu não quero que você toque no meu barquinho, é de papel, é frágil, é pequeno, mas é meu. Fica quieto, o vento fica quieto. Mar, quieta-te, o mar vai ficar quieto. Ansiedade é desprezar a soberania, o poder e o governo de Deus. Ansiedade, preocupação, pensar o que vai ser dessa vida, é viver como se não tivesse ninguém por nós, e há alguém por nós. Há alguém por mim, há alguém por você, há alguém por nós. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você pode não ter todos os seus amigos todos os dias na sua casa, mas não há um dia sequer, que o Criador de todo o universo não dê para você diversos, infinitos indícios de que ao seu lado Ele está. Acordou de manhã respirando, é a graça de Deus. Levantou, saiu para trabalhar, é a graça de Deus. Tem a comidinha na mesa, é a graça de Deus.
tem umas continhas atrasadas para pagar, mas saúde para correr atrás. É a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus. E aí quando eu vou na presença dele, orando, pedindo, suplicando e agradecendo porque eu sei que ele é bom, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Coração e mente, eu já disse, são duas palavras aqui que falam da mesma coisa, apontam para o homem interior. O homem interior é guardado e alcançado pela paz de Deus. E olha que coisa legal, é a paz de Deus, amém? Não é a paz com Deus. A paz com Deus nós recebemos pela justificação. Justificados, pois, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, Romanos 5, né? Versículo 1. Paz com Deus é o fato de que você antes era inimigo e Deus ia te matar, te fulminar, mas ele matou o filho dele no seu lugar. Aí você tem paz com Deus. Você não está mais em guerra, você não é mais inimigo, agora você está do lado de cá, você é da família de Deus. Paz com Deus. Paz de Deus é aquele negócio que só crente experimenta no meio de uma tormenta terrível, sabe? Ninguém está isento de agonia profunda. Eu não estou falando de agonia só, estou falando de profunda agonia, sabe? Ninguém está isento de viver o que o Cristo viveu no Getsemane, se agoniar profundamente, se perturbar profundamente, ficar ansioso. Ninguém está isento disso. Mas ao mesmo tempo que a ansiedade, sofrimento, a agonia profunda é uma realidade na vida do homem, a paz de Deus também é. A paz de Deus também é. E se eu pudesse, nessa noite, né, nessa manhã, perdão, pedir que algo aconteça na sua vida e na minha vida, eu pediria que a paz de Deus invada o seu coração nessa manhã. Que a paz de Deus coloque os seus pés sobre a rocha que está faltando. Que a paz de Deus cuide do seu coração, cuide do seu homem interior e faça você estar tranquilão nas maiores adversidades. Só a paz de Deus faz isso. É isso que você precisa. Porque ela diz, o texto diz, que você não compreende ela. Um remédio você compreende. Você consegue compreender um remédio. Você está todo agitado aqui. Aí você vai lá, toma um remédio, aí tu fica relax, né? Isso é um processo natural, amém? E aí aquela perturbação toda é apaziguada pelo efeito do remédio. Paz de Deus, pensa no cenário dos discípulos no barco novamente aqui comigo. Paz de Deus seria aquela tormenta ao redor deles e eles aqui, ó. Tá, quem tinha que estar no meu barco está aqui. Vou me perturbar para aqui. Vou gritar para aqui. E aí você consegue fazer distinção entre uma coisa ou outra. Não consigo entender como alguém tem tudo para pular do barco, tem tudo para gritar, espernear e está de boa. Não consigo entender isso, né? Mas você vê que é uma ação objetiva, é onde eu queria chegar. A paz de Deus é uma ação objetiva no coração do homem. É uma ação objetiva. Ela entra no seu coração, penetra no seu coração, ou é gerada lá pelo Espírito de Deus e ela simplesmente causa os seus efeitos. Ela te dá paz na tribulação. Tranquilidade e estabilidade na tribulação. Você pode reproduzir o que o salmista disse. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu vou ficar de boa. Eu vou ficar tranquilo, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte continua sendo uma realidade. Eu não estou falando que suas dívidas vão ser pagas. Nem, né? Queria ter dinheiro para pagar, mas não posso. Não é disso que eu estou falando. O vale da sombra da morte vai continuar lá. A tormenta vai continuar furiosa, os ventos vão continuar soprando.
Mas a sua confiança no Senhor não vai permitir que você se perca. Não vai permitir que você se precipite. Não vai permitir que você jogue a toalha. Para a gente encerrar, ele conclui no versículo 8 e no versículo 9, que é o que está ligado a isso que a gente está falando. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Se na igreja tem partidarismo, tem confusão, tem divisão entre dois personagens proeminentes, Sintique e Evódia, né? O que está na cabeça dos irmãos lá da igreja? Pensa aí comigo, se o pau está quebrando na igreja, o que os irmãos estão pensando? Não dá para pensar em coisa boa. Se os irmãos estão sendo afetados pelos problemas dessas duas irmãs, cabeça dos irmãos estão assim, caraca, se a liderança está nessa maluquice, como é que vai ser isso aqui, meu Deus? E aí o que o apóstolo Paulo fala? Cara, para de pensar nessas maluquices. Enche a cabeça com outra coisa. E aí a gente pode expandir aqui a aplicação, né? Eu falo isso aqui de vez em quando. Cara, o cara acorda pela manhã, vai direto no telefone, né? Vai direto no telefone. Aí depois sai do telefone, vai direto na garrafa de café. Aí sai da garrafa de café, vai no pão. Aí depois sai do pão, vai para o noticiário. Aí depois do noticiário, bota a roupa, sai para trabalhar ou não faz nada. E aí vai sendo alimentado, vai sendo nutrido por um monte de coisa que não glorifica a Deus. E aí quer chegar no final do dia com a cabeça boa. Sabe? Depois você faz uma análise nos grupos de WhatsApp que você faz parte. Vê lá. Espeleja de fofoca e de confusão aí. Depois você vai no Instagram e vê o que você segue. Vê lá o que você segue. É o que te alimenta, cara. É o que alimenta a sua cabeça, é o que alimenta o seu homem interior. Você está cheio de coisa ruim. A sua cabeça, a sua mente, seu homem interior é nutrido por coisas que vão te prejudicar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês querem combater isso? Vocês não querem andar ansiosos? Vai orar primeiro e depois enche a cabeça de coisa boa. Simples assim, sabe? E o Espírito de Deus faz esse trabalho. Então enche a cabeça de coisa boa, nutre o coração com coisa boa. E aí olha o que o apóstolo diz, isso aqui é extraordinário. O que também, esse também, né, liga isso que ele vai falar agora com o que ele acabou de falar. Aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Isso ponham em prática. O que eles viram, ouviram, enxergaram no apóstolo Paulo? Tudo que ele falou no versículo 8. Cara, eles tinham um exemplo de um homem de fé, cheio do Espírito Santo, que amava a Deus a ponto de entregar a vida. Um homem que não ficava ligando para as coisas dessa vida, não ficava perturbado com as coisas dessa vida. Um homem que devotou toda a sua vida a Deus. Esteve diante deles, foi preso, açoitado. Eles viram isso. Ele sendo preso e açoitado por causa da fé, evangelizando o carcereiro e ganhando muitas almas ali. Eles viram isso. Um homem desprendido dessa terra, mas olhando sempre para o céu. Eles viram isso. E aí agora o apóstolo Paulo está falando, tudo isso vocês viram em mim, tudo isso que eu acabei de falar, vocês têm que colocar em prática. Vocês têm que colocar em prática. A gente não pode ser ateu prático. O que é um ateu prático? Você com a boca fala que Deus existe, mas vive como se não existisse. Você não pode chegar amanhã, que é segunda-feira, e esquecer do culto de domingo. Você precisa ser um filho melhor depois daqui, uma esposa melhor, você precisa ser um marido melhor, você precisa ser um cidadão melhor, você precisa ser mais crente, mais cheio do Espírito Santo, mais devoto, mais piedoso. Você precisa. E eu não vou estar lá para pegar na sua mão e falar, vamos querer. Eu não vou. Vamos agir, vamos. Eu não vou estar lá. E aí ele termina de novo falando sobre paz. E o Deus de paz estará com vocês. Então, olha o processo. Ora a Deus, pede a Deus, a paz vem e guarda o coração.
Agora ele vai falar sobre a manutenção da paz. Tudo que é bom, virtuoso, aquele negócio todo. Enche a cabeça com isso e, por último, no processo, vai praticar. O Deus de paz vai estar com vocês. O Deus de paz vai estar com vocês. Então, esse é o remédio bíblico para a ansiedade. Não fiquem ansiosos. Antes, vá orar. Antes, vão pensar no que é bom. Antes, vão praticar o que é bom. Que Deus te torne tão ocupado com as coisas boas que você nem tenha tempo de ficar ansioso. Esteja tão preocupado com o que realmente vale a pena, que realmente é relevante para o reino de Deus avançar, que nem dê tempo de pensar no que há de comer, no que há de beber, no que há de vestir, mas que nós simplesmente confiemos naquele que criou as nossas vidas e sustenta ela pelo poder da sua palavra. Coloque de pé para a gente encerrar.